Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o acordo militar entre a Finlândia e os Estados Unidos, que permitirá o destacamento de tropas norte-americanas em 15 bases finlandesas ao longo da fronteira com a Rússia. Nesta sexta-feira, 15 de dezembro, a Finlândia anunciou que assinará com os Estados Unidos um pacto de cooperação bilateral de defesa que permitirá o destacamento de tropas, armas e munições norte-americanas em 15 áreas militares na Finlândia, algumas delas ao longo da fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia. Mas por que a Finlândia, que recentemente entrou para a OTAN e que por isso tem garantida sua defesa, assinou um pacto bilateral de defesa com os Estados Unidos? O motivo para isso é bem óbvio e atende pelo nome de Rússia. E para sabermos por que a Finlândia está tão preocupada com a Rússia, basta olharmos rapidamente para o seu passado. Até o século XVIII, toda aquela região, apesar de ter um idioma e cultura próprios, estava inserida no Império da Suécia, com isso começando a mudar apenas no início do século XIX, quando a Finlândia, já sob a influência direta da Rússia czarista, começou a desenvolver uma identidade nacional própria, abrindo caminho para o estabelecimento do Grão-Ducado da Finlândia em 1809. Uma espécie de estado semi-independente, mas politicamente inserido dentro do Império da Rússia. Em 1917, durante a Revolução Bolchevique e a Guerra Civil Russa, a Finlândia, aproveitando-se do caos, declarou a sua independência. Uma independência que, apesar de reconhecida pela União Soviética, deixou aberta algumas pendências territoriais fronteiriças. Pendências que foram exploradas por Stalin em novembro de 1939 para declarar guerra à Finlândia, iniciando a chamada Guerra de Inverno. Diante da muito limitada capacidade militar finlandesa, Stalin acreditava que o conflito seria breve. No entanto, a vitória só chegou 3 meses depois, e após Stalin ter perdido quase 50% dos 760 mil homens que lançou contra a pequena Finlândia. A maior dificuldade para os soviéticos foi o frio. Apesar dos russos já estarem bem habituados a invernos gelados e difíceis, a Finlândia, localizada muito mais ao norte, tem invernos ainda mais rigorosos. As condições no inverno de 1939 e 1940 foram tão más que os mais de 6 mil veículos e blindados enviados por Stalin tiveram pouco impacto nas batalhas devido às frequentes falhas mecânicas. E os soldados soviéticos, que ficariam conhecidos por terem roupas bem adequadas para o combate no inverno, sofreram com uniformes inadequados, resultando em um número absurdamente elevado de baixas por causa do frio. E já que estamos falando em roupas especiais e tecnológicas, quero aproveitar e deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. Teriam sido um tremendo alívio para os soldados que passavam dias inteiros debaixo de chuva nas florestas birmanesas. A Insider também se preocupa com o meio ambiente, com mais de 80% do seu portfólio sendo composto por materiais biodegradáveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto.
Voltando agora ao tema do vídeo, em junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, a Finlândia viu nisso a oportunidade para tentar retomar os territórios que tinham sido tomados à força por Stalin, iniciando ali a chamada Guerra de Continuação. Apesar de um início promissor, com os finlandeses recuperando todos os territórios perdidos, a guerra começou a correr muito mal a partir de 1942, obrigando os finlandeses a assinarem um armistício com Stalin em setembro de 1944. Um armistício que deu a Stalin ainda mais territórios do que aqueles que já tinha anexado em março de 1940, após a sua vitória na Guerra de Inverno. No entanto, ao contrário do que aconteceu com outros países que lutaram contra Stalin na Segunda Guerra Mundial, a Finlândia conseguiu se manter independente e fora da esfera direta de influência soviética graças à neutralidade finlandesa. Ou seja, em troca da Finlândia não se unir à OTAN e de não estabelecer alianças militares com países ocidentais, a União Soviética não se intrometeria diretamente no país. Esse acordo manteve-se pleno e ativo nos anos 90, após o fim da União Soviética, com Vladimir Putin, no início do século XXI, prometendo também mantê-lo de pé. No entanto, tudo começou a mudar em 2014, quando Putin invadiu a Ucrânia e anexou a Crimeia, ao mesmo tempo em que começou a financiar e armar grupos separatistas ucranianos pró-russos na região de Donbás. Mas o ponto de virada nas relações entre a Finlândia e a Rússia viria mesmo no dia 24 de fevereiro de 2022, quando Putin lançou uma gigantesca invasão contra a Ucrânia, iniciando uma guerra terrível que ainda está longe de terminar. Para a Finlândia, o motivo de maior preocupação foram as justificativas alegadas por Putin para invadir a Ucrânia, com Putin afirmando que a Rússia estava apenas buscando corrigir aquilo que chamou de erro histórico, anexando territórios que, no passado, tinham pertencido à Rússia. Ora, como referi no início, a Finlândia esteve politicamente inserida no Império da Rússia por mais de 100 anos. Com intelectuais e propagandistas russos chegando mesmo a referir esse fato, usando-o como argumento para justificar a invasão e anexação da Finlândia. Assim como a Ucrânia, a Finlândia, em 2022, não estava inserida em nenhuma aliança militar. E, assim como a Ucrânia, a Finlândia tinha feito parte do Império da Rússia no passado, havendo, por isso, o risco de Putin usar o mesmo argumento que usou na Ucrânia para também invadir a Finlândia. Todos esses elementos pesaram na decisão finlandesa de aderir à OTAN. No entanto, como expliquei em alguns vídeos aqui no canal, a OTAN é uma aliança defensiva que só pode ser efetivamente ativada em caso de agressão externa, o que significa que a Finlândia está, sim, protegida contra ataques externos, mas isso não impede a Rússia de provocá-la e pressioná-la, que é exatamente aquilo que Putin está fazendo agora, lançando milhares de refugiados do Oriente Médio e da África contra as fronteiras finlandesas. E por isso a Finlândia, conhecendo muito bem os métodos de Putin, decidiu tomar uma precaução extra, anunciando a assinatura de um pacto de defesa com os Estados Unidos, prevendo o destacamento permanente de tropas norte-americanas em solo finlandês. Através dessa medida, a Finlândia garante que terá, no seu país, forças militares aliadas prontas para intervir imediatamente em caso de necessidade, aumentando exponencialmente o fator de defesa do país contra investidas russas. Uma medida que, como podem bem imaginar, irrita e incomoda profundamente Vladimir Putin, que será agora obrigado a aceitar, calado, o destacamento de tropas americanas ao longo da sua longa e fria fronteira com a Finlândia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.
He's locked up. Long golf is 5. There's dismounts on 2 far side hilltops of break. We're pinned down. A leopard co-located on the left side. Yeah. So we're gonna fucking hold what we got. Yeah. Base the javelin because one squad shot that type of equipment already. 7, 9er, 6, 5, over. There's a vehicle directly to our left. Hey! Fuck. The fuck was he? It was there. Right there. Fire! Hey! Come see that one!